Então, começando aqui do começo, né? Acho que vocês querem saber qual a fórmula do sucesso, não? Eu quero saber a fórmula do sucesso, vocês querem saber a fórmula do sucesso. E a fórmula do sucesso é uma fórmula muito simples. Felicidade é igual a expectativa menos realidade. Então, a forma de você gerenciar, né, o seu sucesso basicamente está nessas três variáveis, né? A realidade é o que é, e expectativa é você que gerencia. Então, a minha dica é gerencie as suas expectativas, né? Obviamente, a realidade ela é o que você faz dela, mas a expectativa é a variável que só depende de você. Com essa brincadeira à parte, toda reunião ela tem que ter um objetivo. Então, quando você pensa num startup pitch deck, né, então é uma apresentação de uma startup, eu acho que o mais importante é que essa reunião, como qualquer outra reunião, como qualquer outra coisa que você fizer na sua vida, ele tem que ter um objetivo. Por quê? Porque quando você não estabelece um objetivo, você não tem como medir o sucesso dessa reunião. Você não tem como medir o sucesso dessa iniciativa. Então, cansei de ver na minha experiência profissional, eu perguntando para o meu time, voltando, né? Imagina você está no escritório, o time está voltando da reunião com o cliente, eu pergunto como é que foi a reunião, e a pessoa fala, foi muito boa. Tá, como é que foi? Não, ele é muito simpático, a conversa fluiu bem, e foi incrível. E aí eu pergunto, e qual o próximo passo? Não, não tem próximo passo. Não, calma aí, então você foi lá bater um papo com o sujeito e acabou aí? Então, o que você foi fazer lá, né? Não. E aí as pessoas começam a gaguejar, porque elas foram para a reunião, se prepararam para a reunião, mas como elas não estabeleceram um objetivo para aquela reunião, um objetivo para aquela iniciativa, elas acabaram não sendo eficientes, não acabaram não sendo efetivas. Então isso é muito complicado. Como a gente vai falar de pitch decks, de startup, vamos começar pelo conceito, né? A gente está falando do que aqui hoje? Bom, a palavra pitching, ela vem do beisebol, na verdade. O pitcher é esse carinha aqui, ó, arremessando a bola. Esse é o pitcher, né? E ele é quem coloca a bola em jogo. Então, o lançamento da bola traduz no nosso mundo aqui como uma ideia ou uma proposta. Ele marca o começo de uma relação que a gente espera que se transforme numa transação. Então, o que é o pitch? Se alguém falar, what's your pitch, né? Ou qual é o seu pitch? Pitch é um discurso, normalmente um discurso de venda. Ele pode ser uma apresentação de uma ideia, ele pode apresentar uma transação, ele pode até apresentar uma empresa, tá? Mas é um discurso. E aí tem uma diferença. Se esse discurso é de investment banking, ele é transacional, vamos fazer uma fusão, vamos fazer uma aquisição, vamos fazer um IPO, vamos fazer uma emissão de uma dívida. Então, que são os principais produtos de investment banking, a gente está falando de um pitch book, tá bom? Um livro, o discurso de lançamento daquela transação. Quando a gente fala de empresas, especialmente startups, a gente está falando de pitch deck, que é o deck que tem a apresentação, e o engraçado é que aqui, no pitch deck, o que a gente está propondo é a própria empresa. Está vendendo a empresa. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é o pitch deck, ele não é uma apresentação comercial. O pitch deck, ele não é feito para os clientes da empresa. Então, se o Gabriel, o Bruno, a Giovana estiverem trabalhando numa startup e eles querem, né, promover a empresa e trazer clientes novos, essa é uma apresentação comercial, ou é um sales pitch. E aí você vai falar qual é o seu produto, o que seu produto faz, como ele se comercializa, provavelmente você vai colocar o preço, né, do seu produto. Não é disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar de um pitch deck. E o pitch deck, ele tem como objeto
a empresa. E quando você está vendendo a empresa, normalmente você está vendendo ela ou para um investidor ou para um parceiro estratégico. E aí o seu objetivo é convencer o seu interlocutor que a sua empresa é incrível, que ela é fenomenal, que ela merece a sua atenção. No caso do investidor, ela merece o seu dinheiro, tá bom? Então, o pitch deck vai ser essa apresentação, é um PPT de uma empresa, e aí o termo deck normalmente está associado a uma startup. Então, você vai ouvir o termo pitch deck, você vai ouvir o termo pitch, você vai ouvir o termo elevator pitch, você vai ouvir o termo deck. Então, são variações do mesmo termo, tá bom? Então, voltando aqui, se você vai apresentar um pitch deck, é importante você ter um objetivo. Esse objetivo você vai ter que estabelecer com os seus sócios ou com as outras pessoas envolvidas na empresa. Pode ser trazer capital para a empresa, né? Pode ser parceria. E pode ser também preparar a empresa para trazer capital. É como se fosse um passinho intermediário aqui no meio, tá bom? Então, eu gosto muito da estratégia de não chegar na frente do sujeito pedindo dinheiro. Eu acho que isso não é muito elegante. Então, por que você não desenvolve um relacionamento? Por que você não apresenta a empresa? Por que você não apresenta as suas ideias? Por que você não apresenta os desafios que você superou? E depois de construído esse relacionamento, você pede dinheiro. É muito mais fácil você conquistar a carteira dos outros depois que vocês já se conhecem. Tá? Então, a minha proposta é que a gente mede o sucesso da sua iniciativa, pode ser da reunião, da apresentação, da entrevista, né? Comparando com o resultado esperado dessa reunião. Por isso a minha brincadeira do o que te leva ao sucesso, né? A felicidade ser a diferença da sua expectativa com a realidade, que foi o que aconteceu na reunião. E é importante você ter um call to action. Quando você tem uma reunião com objetivo, você tem que sair com um entregável, com algo a fazer, algo a buscar, tem que ter um verbo associado com isso, tá bom? Então, você tem que escolher muito bem esse call to action em função do seu objetivo. Eu diria que, de maneira geral, o objetivo de uma reunião é conseguir a reunião seguinte, é conseguir a próxima reunião. Você não acha razoável isso? Não? Tem uma reunião, eu quero que essa reunião vá bem e eu quero ter a oportunidade de fazer uma outra reunião com essa pessoa, com esse investidor, com esse empreendedor. Então, isso é comum, é razoável de se esperar isso. Mas é lógico que você precisa ter um objetivo final. Quando eu trabalhava no Deutsche Bank é um banco global, um banco super respeitado. Então, eu ligava, falava que era um diretor do Deutsche Bank, todo mundo me recebia, né? A gente fala que é o cartão de visitas abre portas. Isso vai mudar de casa para casa, de tempos em tempos, situação para situação. Talvez um dia você tenha um cartão que abra portas, talvez um outro dia você não tenha um cartão que abre portas. O meu ponto é, o Deutsche Bank só abre a primeira porta, o cartão do Deutsche Bank, né? E depois que eu fiz a primeira reunião, aí aquele cliente já gostou de mim ou não gostou de mim. A segunda reunião dependia de mim, de ninguém mais. A primeira, ele me atende por educação. A segunda é meu mérito. Eu conquistei a segunda reunião. Por isso que toda vez que eu fazia uma primeira reunião com um cliente, o meu objetivo somente era conquistar a segunda reunião. Porque a segunda reunião para mim era que contava mesmo, né? Por isso que eu estou falando aqui que a primeira reunião é mais fácil de conseguir. Você tem pessoas que são mais abertas, pessoas que são menos abertas, pessoas mais curiosas, então de alguma forma você consegue essa reunião. Às vezes a gente consegue com relacionamento pessoal, às vezes a gente consegue através do relacionamento pessoal de alguém que eu conheça, às vezes você foi num evento, conheceu essa pessoa
Esse evento pode ser social, jantar na casa de um amigo, pode ser um evento profissional, uma feira, ou até entrando num prédio, se encontrou alguém. E às vezes é pedindo. Você liga para a pessoa e pede. É incrível as coisas que a gente consegue pedindo, né? Eu gosto de pensar que a índole da maioria das pessoas é uma índole boa e que se elas puderem te ajudar, elas vão te ajudar. Lógico, isso na verdade sempre não é para todo mundo e não é para qualquer coisa. Mas eu parto do princípio que a índole das pessoas é boa e eu não tenho problema nenhum em pedir. Eu peço, eu gosto que peçam, faz diferença quando você pede. Agora, cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Então, quando você pede, você tem que ser muito cuidadoso, porque o nível de comprometimento ele é muito diferente, tá bom? Então, aqui eu já falei, a próxima reunião depende de como foi a última e nada mais do que isso, né? Então, qual é o objetivo do seu pitch? Acho que essa é a primeira questão que você precisa definir. Se você está interessado em montar um pitch deck e você se dispôs a preparar esse material e você agendou uma reunião com alguém para apresentar esse material que você preparou, esse deck que você preparou, qual é o seu objetivo, né? O que você busca? Então, a minha sugestão para vocês, anotem aí no seu caderno qual é o objetivo do seu pitch. E eu gostaria que vocês dedicassem 5, 10 minutos anotando os seus objetivos. Na verdade, eu convido vocês a fazer isso para qualquer coisa. Você vai fazer uma entrevista? Qual é o objetivo dessa entrevista? Você vai fazer uma reunião com uma pessoa? Qual é o objetivo dessa reunião? Você vai falar com um amigo do seu pai, um amigo da sua mãe? Qual é o objetivo de você conversar com ele? E honestamente, vale até para os relacionamentos pessoais, né? Você quer conversar com a sua mãe, qual é o seu objetivo? O que você espera dessa conversa? Se for um papo sério, é claro. Tá bom? Então, qual é o seu objetivo? No mundo dos pitch decks, a gente tem aqui os principais objetivos, né, nessa nuvem de palavras. Eu já defini aqui para vocês que é conseguir a próxima reunião, mas pode ser trocar experiência, conhecer uma pessoa interessante, entender o que ela está fazendo, ter alguns insights. Eu comparo fazer reunião como ler um livro, né? Eu gosto muito de conhecer pessoas diferentes, eu gosto muito de entender onde as pessoas estão engajadas, eu tento manter uma agenda aberta. Excepcionalmente, nos últimos 2, 3 meses está muito difícil, eu estou muito ocupado, e é uma coisa que me entristece muito, não ter a minha agenda mais disponível, tá bom? Mas, para quem me conhece há mais tempo do que os últimos 3 meses, sabe que eu realmente abro a minha agenda e faço as reuniões. Ou pelo menos uma conversa, ou pelo menos uma troca de mensagens. Essa troca de experiências, ela tem muito valor. Você pode querer validar uma tese. Você não teve situações onde você teve uma ideia e você quer saber se essa ideia é boa? Então, quando você tem uma ideia, você quer saber se essa ideia é boa, não adianta você ficar só maturando na sua cabeça, porque você vai conversar com você mesmo, né? Porque a ideia nasceu de você, você já ponderou todos os fatores que você conhece nessa, entre aspas, decisão. Então a gente precisa conversar com outras pessoas. Aí a gente conversa com o círculo de pessoas do nosso convívio, a gente conversa com as pessoas que a gente confia e que nos conhecem bem, e aí você começa a fazer essa troca. Mas quando você vai conversar com alguém que é especializado no mercado, que tem experiência de investimentos, tem experiência em abrir empresas, é importante você chegar estruturado. E aí o pitch deck serve para isso, para você colocar suas ideias de uma forma estruturada para testar com aquela pessoa que tem uma experiência complementar à sua, se o que você está propondo faz sentido. Eu
eu sempre sou muito transparente, super direto, super honesto, né, nas minhas interações. Eu costumo dizer que eu não falo o que as pessoas querem ouvir, eu falo o que eu penso. E se alguém ficar chateado em ouvir alguma coisa que eu falar, aí é uma pena, mas eu não vou falar o que você precisa ouvir. Eu não tô, meu interesse, meu investimento é ter uma relação de respeito, né? Não uma relação de cultivo de egos, né? E eu acho que tem mais valor. Então, se eu te falar uma coisa que for como eu me sinto e você ficar chateado, então talvez não é uma boa ideia a gente manter um relacionamento. Agora, se eu puder ser honesto com você e disser exatamente como eu penso, aí eu acho que vale a pena a gente investir nesse relacionamento, é uma coisa que me interessa muito. Então, por isso que eu sou sempre tão honesto, e não é todo mundo que gosta disso, mas enfim, validar a tese é eu diria que é a segunda grande objetivo de você fazer uma apresentação estruturada, se for de uma startup, um pitch deck. O terceiro, no fundo, é o que todo mundo quer, levantar fundos, né? Eu quero dinheiro para viabilizar meu negócio, para fazer investimentos, para contratar, para investir, comprar máquinas. Mas eu posso usar para impressionar, eu posso usar para recrutar, eu posso usar um deck para empolgar, para construir relacionamentos, para mostrar as minhas habilidades, que eu estou chamando aqui de credenciais, para vender e estabelecer uma parceria. Agora, o objetivo, em qualquer um desses casos, é encantar, né? Eu quero encantar a audiência, eu quero deixar eles interessados, mas não é só interessado. Eu quero engajá-los, eu quero que eles queiram participar de alguma forma disso. Às vezes, só dando um feedback mesmo. É gostoso dar feedback para as startups. De repente, pode ser dando feedback e colocando um dinheirinho, quem sabe a gente não fica rico juntos, né? Então, essa é a dinâmica de um pitch deck. Mas você não pode esquecer que o seu objetivo é encantar.